Gente, vamos conversar? Eu preciso falar de um assunto que talvez tu não estejas nem aí pro que eu vou dizer, mas eu me sinto na obrigação de pelo menos te fazer pensar sobre. E o assunto é sobre essência e performance, aparência. Precisa ser nessa ordem: essência e performance. Paula, em que sentido tu estás falando? Em tudo, gente. Na nossa vida pessoal, sentimental, com a nossa família, nos nossos relacionamentos em geral, no nosso trabalho do dia a dia, profissão, né, na igreja, em tudo que a gente se propõe a fazer. Nada contra a gente mostrar, se apresentar como algo bonito, nada contra, muito pelo contrário. Eu sou apaixonada por tudo que é bonito, por tudo que é bem feito. Eu sou apaixonada em ver coisas bonitas no geral. Porém, tudo perde a beleza se não há uma essência por trás. O que eu quero dizer com isso? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Dia dos Namorados, vou fazer um textão aqui. Um textão bonitão, uma foto bonita. Sendo que no dia a dia, você trata a pessoa com quem você está, sendo ela, sendo ele, você trata a pessoa com quem você está, seu marido, sua esposa, de uma forma totalmente reprovável. Não faz sentido em um dia, enfim, em um dia de comemoração, você fazer toda uma homenagem, toda uma encenação, se aquilo não é verdade, se aquilo não faz parte da realidade. Eu não sei se você consegue me entender, mas parece assim que para muitas pessoas isso faz sentido, sabe? Não, e de verdade, às vezes eu acho que elas pensam que isso chega a ser verdade, que esse é o normal da vida, sabe? No dia a dia, tratar super mal e depois fazer um textão, fazer uma homenagem. Não, isso não é normal, gente, não é normal. Assim como não é normal, aí a gente já passa um pouco mais um exemplo de família, né? Dos nossos pais. Ou de quem é pai e mãe sobre filhos. Não dá um pingo de atenção pro filho, nunca fica com o filho, não conversa, não brinca, não. E depois, de novo, né? O Instagram faz as pessoas postarem coisas que elas estão bem longe de viver. E aí depois coloca lá uma homenagem, algo maravilhoso, como se o filho fosse tudo ali na vida, sabe? Não é? Uma vez eu vi uma frase bem interessante que falava assim: se você é capaz de morrer pela pessoa que você ama, pense bem, você é capaz de viver também? Ou seja, muitas vezes a gente fala, eu morreria por fulano, morreria pelos meus pais, morreria por não sei quem. Mas e viver? O que isso quer dizer? Quer dizer, primeiramente, se cuidar, né, gente? Porque se a gente ama uma pessoa, a gente quer estar com ela, a gente precisa se cuidar, estar saudável. Isso é uma forma de se amar e de amar a outra pessoa. E na forma mesmo, sabe? De viver, de dar atenção, de dar carinho, de dar respeito. É assim que a gente ama de verdade outra pessoa. Sendo namorado, namorada, marido, esposa, pai, mãe, filhos, amigos. É assim que a gente ama, é de verdade, não é só falando, não é só fazendo um post bonito, mas de verdade, vivendo mesmo, sabe? E outro exemplo que eu quero dar com isso, de questão de primeiramente a essência e depois a aparência, a performance. Num trabalho, a gente precisa dar tudo da gente, sabe? Ser profissional realmente, entregar aquilo que você foi chamado para fazer. Eu sei que existem aí várias questões, né, no mercado de trabalho, que a gente ouve, enfim, basta conversar com alguém
né? Que a pessoa reclama, eu faço mais do que eu fui chamado para fazer, eu faço mais do que eu fui chamado para fazer. E de fato, eu sei que isso acontece. Não é só na sua empresa, entendeu? Não é só no seu nicho de trabalho, isso é em todo lugar, gente. Na verdade, na vida, né? Quanto mais as pessoas podem nos pedir as coisas, mais elas pedem. Então, isso é muito da gente também saber dosar e colocar um limite, né? Um limite nas coisas de até onde você pode fazer, até onde você está passando do ponto. Isso vai para relacionamentos também, né? A gente se doa nos relacionamentos, mas a gente precisa saber dosar. Quando a doação tá vindo só de um lado, não tá vindo do outro, relacionamentos aí são trocas, né? E um outro exemplo que foi que me despertou a falar sobre isso. Na verdade, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é a questão do antes de falar, dar exemplo. Isso, pra mim, é primordial, entendeu? Tem coisas assim que são primordiais. É a pessoa ser humilde para aceitar quando tá errado, tentar ali consertar o erro, né? E a pessoa primeiro fazer, para depois falar, para depois fazer performance. Muitas vezes você deu uma cortada aqui. Muitas vezes as pessoas querem falar bonito, querem mostrar bonito, sendo que elas não estão vivendo nada daquilo. E trazendo para as coisas de Deus agora, sabe? Que foi algo que me despertou a falar sobre isso. Quando você vai fazer as coisas de Deus, você com certeza precisa ter a essência primeiro. Primeiro, o amor a Deus, a sua palavra, o compartilhar a palavra. Não é o amor pelas coisas que Deus pode te dar, e Ele dá. Mas é primeiro pela essência, sabe? É primeiro... Não é para fazer algo e receber algo de Deus, e receber algo de Deus em troca. Porque o que a gente precisa saber é que o que Deus haveria de fazer, Ele já fez, que foi enviar o seu Filho para que nós pudéssemos ser limpos, perdoados, herdar a salvação, morar no céu. Então, quando a gente tem o pensamento de que a gente precisa fazer algo para receber algo em troca de Deus, a gente está totalmente errado. Ou quando a gente se preocupa em apresentar algo de forma muito bonita, sem a essência, também tudo se perde. Isso se aplica a vários pontos da nossa vida, isso se aplica à nossa vida toda. Mas quando a gente fala de Deus, do Evangelho, isso é muito importante. Primeiro, a essência. Primeiro, você vive. Depois você fala, depois você faz a sua performance. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: pregue e, se for preciso, use as palavras. Eu gosto muito. Porque, de fato, gente, é isso. Quando a gente vive algo verdadeiro, as pessoas vão perceber isso na tua vida. Não vai precisar você ficar vendendo a sua imagem, digamos assim. E nem impelindo, obrigando ninguém a querer conhecer Jesus. Porque você mostra pela sua vida quem Jesus é na sua vida. E as pessoas se atraem por isso, querem saber qual o motivo da sua felicidade, né? Porque todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por problemas. E eu tenho certeza disso, porque quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente entende que todo mundo tá passando por alguma situação, gente. Às vezes o que eu acho que falta é um pouco mais de disposição da nossa parte em conhecer, em conversar com o outro. E muitas vezes é egoísmo. E eu falo por mim mesmo, muitas vezes. Quantas vezes eu já não achei que só eu tava passando por um momento difícil, que só eu não era compreendida, e o eu. E é por isso que eu bato tanto nessas teclas, porque eu tenho aprendido, a nossa vida ela é um eterno aprendizado. Se a gente diz que a gente já aprendeu algo, que não precisa saber mais nada,
você vai ter que voltar lá pro ponto de partida, porque você está totalmente errado. A nossa vida, ela é um eterno aprendizado, sabe? E uma das coisas muito importante que eu aprendi é que a gente está sempre amadurecendo, a gente sempre tem que estar revendo a nossa vida, porque às vezes o nosso olhar sobre a vida é que está muito errado. Às vezes a gente está olhando muito aqui para dentro, muito pra gente, sabe? Muito pros nossos. É muito egoísmo e a gente precisa de humildade e da ajuda de Deus, sabe? Precisa de conselhos. Deus usa pessoas para que possam nos aconselhar. E aí eu faço uma outra observação. Você precisa escolher quem são as pessoas que te acompanham na vida, que te aconselham. Porque às vezes o nosso problema é que a gente está com uma visão totalmente errada de tudo, sabe? E eu fiz aqui um compilado de coisas, mas querendo falar da mesma. De primeiro a gente buscar viver algo na essência, sabe, gente? Que é por isso que tanta gente não é que tenha problemas, que como eu falei pra vocês, todo mundo tem, mas que vive uma vida totalmente infeliz, sem propósito, porque vive ali na superficialidade, na aparência, sabe? E isso vai fazer diferença só pra você. Mesmo que o outro esteja vendo a tua vida ali toda bonitinha, pra você isso vai fazer muito mal. Então, o que eu queria te dizer era isso. Procure, por favor, descobrir a sua essência, o porquê que você faz as coisas. Tomar as decisões certas, não baseada no que as pessoas vão achar, porque cada um vai achar uma coisa da sua vida, mas baseado no que você acredita, baseado em valores, baseado não só no seu bem, mas num bem geral. São muitas coisas para pensar. Faça essa atividade também de sempre estar refletindo, sabe, sobre as coisas. A vida, ela não é algo estático, ela não é algo parado. A nossa vida, ela está em constante movimento. E a gente precisa se adequando às fases. E sempre aprendendo, caminhando. A gente vai errar muito no caminho, mas a gente precisa aprender com esses erros. E se for possível, aprender com o erro dos outros. Mas, se a gente não conseguir, que a gente possa aprender pelo menos com os nossos erros. Corta que o celular caiu. E que assim a gente vá crescendo cada vez mais, não só para ser exemplo para o outro, mas para que a gente seja mesmo feliz de verdade e seja essência, não só aparência. Que a gente tenha performance, sim, mas que ela venha como uma consequência da nossa essência e não como principal.